Meu nome é Bruno Veiga Valentim, documentarista e produtor audiovisual. Comecei a trabalhar com audiovisual, produzindo filmes e vídeos publicitários muito cedo. Com 18 anos eu já trabalhava numa produtora de vídeo. Com 20 anos eu já estava dirigindo um programa de âmbito nacional para um canal a cabo. Muito cedo eu já tinha atingido o tal sucesso que eu almejava quando era mais jovem e achava que já estava tudo encaminhado na minha vida, né? Eu frequentava festas exuberantes, eu estava nas rodas de diretores e atores de novela, muitas celebridades, muitos convites para festa. Eu trabalhei com as maiores empresas do mundo, produzindo vídeos publicitários para IBM, Google, Nike, Coca-Cola, Mastercard, mas alguma coisa não encaixava. Eu tinha uma tristeza interna que eu não sabia explicar de onde vinha e um vazio, e isso foi aumentando à medida em que eu fui crescendo. Isso foi aumentando cada vez mais. Chegou um momento onde eu estava em processo de depressão mesmo, inclusive até pensando besteira. E em determinado ponto minha vida estava quase que perdida, assim, né? Eu terminei um casamento com a mãe do meu filho, isso acabou afetando meu trabalho também. Eu entrei em processos de tristeza profunda e não sabia direito explicar de onde vinha isso. Quando eu estava no fundo do poço, realmente, eu me lembro bem, foi um processo de muita raiva, muita frustração, muita mágoa que eu estava. E a minha mãe me chamou para eu ir numa cerimônia que tinha uma bebida sagrada chamada ayahuasca. E aí eu fui. Minha primeira cerimônia foi arrebatadora, assim, foi uma coisa completamente, eu não tenho como descrever em palavras. Eu refiz muitas experiências do passado. Eu vim olhando de uma nova perspectiva para várias experiências traumáticas que eu tive no passado. Foi um processo onde eu chorei muito, no trabalho onde a gente foi, podia ficar deitado, e eu lembro que eu fiquei o trabalho inteiro debaixo do cobertor escondido e chorando muito, né? Botando muita coisa para fora ali naquele primeiro trabalho, mas ao mesmo tempo muita coisa se esclarecendo, muita coisa se descortinando para mim, inclusive o porquê de tudo que eu passei para chegar naquele ponto ali e ter acesso àquela medicina sagrada para os índios, que eu não conhecia direito na época, e aquilo me fascinou. Então eu saí de lá em estado de êxtase profundo. Lembro que no carro eu virei para minha mãe e falei: mãe, você me deu o maior presente que você podia me dar depois de você ter me dado a vida. Então eu brinco até que a minha mãe me deu a vida duas vezes, né? Quando eu nasci e depois quando eu renasci, quando eu tive contato com a ayahuasca. O impacto disso na minha vida foi tão grande, foi tão forte, que eu decidi estudar um pouco mais sobre a ayahuasca. Eu fiquei realmente impressionado com o poder dessa experiência em vários aspectos, tanto no nível físico, como no nível emocional, como no nível espiritual. Tive acesso a muitas informações espirituais, inclusive, que eu não sabia que existiam. Eu achei que era coisa da minha cabeça, eu achei que eu estava ficando maluco. E quando eu fui buscar essas informações na internet e em escrituras, eu descobri que elas existiam. Foi uma coisa muito intensa para mim. Abriu uma nova dimensão, assim, na minha forma de pensar, na minha forma de perceber o mundo, na minha forma de me perceber, inclusive. Eu acho que ela tem uma propriedade muito, muito forte, que faz a gente antes de tudo, se perdoar. A gente perdoar nós mesmos pelas coisas que a gente fez. Ela explica pra gente, de alguma maneira, que o que a gente fez, tudo que a gente fez, foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Então ela extingue da nossa vida a culpa, ela extingue da nossa vida esse nosso padrão repetitivo de ficar se flagelando pelas coisas que a gente faz e pelo impacto que a gente acaba tendo, às vezes negativo, em outras pessoas ou situações. A gente atribui tudo a nós, ou também a gente atribui também aos outros. A gente também tem a tendência a projetar a culpa nas pessoas que estão ao nosso redor, na vida, no patrão, na família, e tem dificuldades de se autoanalisar de
de uma maneira que seja saudável, que a gente consiga enxergar aquela situação de uma forma positiva, de uma forma onde essa experiência ela foi importante para o nosso crescimento. Eu decidi estudar ayahuasca. Iniciei um processo de pesquisa muito grande, tentando ter acesso a tudo que eu consegui a respeito da ayahuasca. Descobri que a ayahuasca ela é consagrada em diferentes linhas espirituais, né? Tem os indígenas, que são a raiz desse conhecimento, e aí posteriormente, através do mestre Irineu, isso se abriu para uma linha espiritual chamada Santo Daime. Depois veio a UDV e a Barquinha, e hoje nós temos os neo-ayahuasqueiros, que são todas as linhas que trabalham com a ayahuasca. E aí a gente tem devotos de Shiva, hinduísmo, até budismo e xamanismo americano, todos trazendo esse sacramento para dentro das suas filosofias de vida. A ayahuasca, ela começou a me mostrar também, em determinado momento, que tudo que a gente se projeta no outro, né? Então a gente tem essa tendência de culpar o outro, mas se a gente perceber com um pouquinho mais de sensibilidade, a gente vai ver que os nossos relacionamentos, eles são sempre repetitivos, no sentido de que a gente só troca de nome, né? Eu tive várias pessoas na minha vida que só foram trocando de nome, mas os relacionamentos eram os mesmos. Aí eu ficava, caramba, o que está acontecendo? Por que a mesma pessoa veio, a mesma situação veio para mim novamente? E aí eu acho que ela foi me mostrando que, na realidade, nós chamamos essas pessoas por causa da energia que a gente emite para o mundo. As coisas que estão inacabadas, as coisas que estão ainda em desenvolvimento dentro de nós, é como se a outra pessoa servisse de espelho de você mesmo, para que você possa tomar contato com certas questões que a gente às vezes até coloca debaixo do tapete. O nosso crescimento, ele acontece muito através da outra pessoa, das outras pessoas, que também acabam proporcionando situações também. É todo um emaranhado, uma malha de raciocínio que parece ser planejada para que a gente passe pelas experiências que a gente tem que passar e aprender com elas. E no final das contas, o grande aprendizado é o amor. A ayahuasca uma vez me falou isso. A vida, ela pode tirar tudo de você, e ela vai tirar tudo de você se for necessário, para que só sobre você e para que você consiga se enxergar. Porque a tendência nesse mundo repleto de informações é que a gente não consiga se enxergar. Eu acredito até que existe é meio proposital isso, esse excesso de informações pra gente, para que a gente fique realmente meio perdido e não consiga se conhecer. Se a gente reparar, os grandes filósofos da antiguidade falavam: conheça-se a ti mesmo, porque quando você entra em contato com você mesmo, você está entrando em contato com a natureza, com todo o universo e com todas as pessoas também. Então a primeira pessoa que a gente tem que fazer as pazes e que a gente tem que amar somos nós mesmos. E aí, a partir disso, se você amando você, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, você amando você, você vai naturalmente amar as pessoas ao seu redor. Você vai amar os animais, amar a natureza, você vai respeitá-los. Então, enquanto houver essas sombras, essas questões mal acabadas, essas questões desarmonizadas dentro de cada um de nós, a gente vai continuar nos mesmos erros, que é o julgamento, que é a crítica. Quando você julga alguém, na realidade é porque você está julgando a si próprio. Só que isso você acaba botando para fora, externalizando isso, julgando outra pessoa. Você vê uma pessoa reclamando muito, se você perceber, essa pessoa só está vomitando coisas que estão dentro dela, que estão causando dor dentro dela, né? E aí ela acaba botando isso para fora da maneira como dá, e aí ela sai como reclamação, né? Então são observações que a ayahuasca vai trazendo pra gente. A ayahuasca vai deixando a gente mais sábio. A gente está transcendendo, está chegando um momento do planeta onde a gente está transcendendo o conhecimento técnico. Se a gente for perceber, o conhecimento técnico já não é mais o mais importante dentro dos mercados de trabalho. As pessoas estão procurando outras coisas, estão procurando pessoas criativas, estão procurando pessoas que tenham sabedoria,
estão procurando pessoas que se relacionam emocionalmente bem com grupos e consigo mesmo. Então a ayahuasca ela vai trazendo isso para nós. Eu acho que a ayahuasca ela vai alinhando os nossos corpos físico, emocional e espiritual. E nesse alinhamento, a gente vai naturalmente se alinhando com a natureza, por exemplo. Um diagnóstico muito negativo da nossa natureza é, na realidade, um diagnóstico muito negativo das pessoas que estão vivendo hoje no planeta. Então a gente vive num planeta onde as pessoas elas estão tão mal com elas mesmas que elas não respeitam nem o lar que elas estão. Elas não respeitam seus próprios corpos direito, elas não respeitam suas casas, elas não respeitam seus bairros e por aí vai até chegar, elas não respeitam o planeta Terra, que é a grande casa de todo mundo aqui. Quando se fala todos somos um, isso não é um jargão de nova era, não. Isso é uma forma da gente começar a compreender que a gente faz parte de um sistema, que a gente faz parte de um corpo, de um ser que é o planeta Terra. Assim como nós temos trilhões de vidas vivendo agora, nesse momento, no nosso corpo, nós somos o universo dessas vidas, nós somos o Deus dessas vidas e essas vidas elas não vão tomar consciência de nós, elas estão trabalhando na inconsciência dentro de nós, elas estão trabalhando sem saber qual é a missão delas, pelo simples fato de que a gente não toma consciência dessas vidas dentro de nós. A doença nada mais é do que uma desarmonia ou algumas desarmonias dentro de um sistema que é o nosso sistema dentro do nosso corpo. No nosso corpo tem corrente elétrica, nós temos campos eletromagnéticos dentro do nosso corpo. Tudo vibra dentro de nós. Então qualquer nó que tenha dentro do nosso sistema, ele vai ser alertado. Vai abrir um alerta para que a gente tome consciência daquele ponto que geralmente representa alguma emoção que a gente vem escondendo. A medicina chinesa e outras medicinas milenares falam sobre isso, que é somente para a gente tomar consciência, para a gente prestar atenção em alguma coisa dentro do nosso corpo físico, que é uma manifestação do nosso corpo emocional, que são emoções que a gente não conseguiu digerir bem. A indústria farmacêutica do nosso planeta, se a gente perceber com carinho, ela somente trata dos sintomas, porque se a gente perceber mesmo as doenças, todas elas têm fundo emocional. Só que você tratando somente a parte física da doença, você está tratando somente o sintoma. Você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, essa dor de cabeça passa. Uma semana depois, você vai repetir os seus padrões emocionais que causaram aquela dor de cabeça e a dor de cabeça vai voltar. Não adianta resultados paliativos quando a gente está falando de harmonia do nosso sistema. E quando a gente fala de harmonia do nosso sistema, isso vai se refletir em todo mundo ao nosso redor. Isso vai se refletir na nossa família. Isso vai se refletir também no nosso trabalho e até nos nossos resultados financeiros também. Tudo está relacionado com fluxo energético. Da mesma maneira que às vezes você encontra uma pessoa que a conversa não anda, a conversa não vai, é porque vocês estão em sintonias, em frequências diferentes. Igual uma estação de rádio. Para uma estação de rádio tocar uma música de determinada estação, ela tem que sintonizar exatamente na mesma frequência. Aqui nesse momento está passando vários sinais de Wi-Fi, de internet, de telefone, que a gente não enxerga. Então é legal a gente também começar a perceber que tem muita coisa que os nossos olhos não podem ver, mas elas existem. Não é porque a gente não pode ver que elas não existem. Isso está bem claro na nossa geração hoje com a tecnologia. A ayahuasca nos ajuda a ampliar nosso campo de visão, a ampliar nosso campo de frequência. A gente começa a conseguir enxergar e perceber outras frequências. Dentro de outras frequências, vem outros tipos de mensagens, outros tipos de informação. Então você começa a enxergar a mesma situação de uma forma diferente, somente porque antes você não conseguia enxergar daquela forma específica. Você estava muito preso às suas emoções, você estava fechado no teu campo de visão. Quando você começa a expandir teu campo de visão, começa a abrir novas dimensões para você enxergar aquela mesma situação de formas diferentes. Veja, a gente pode enxergar a mesma situação de muitas formas diferentes. É por isso que pessoas diferentes enxergam situações de formas diferentes. A verdade também, ela é muito relativa. O que é a verdade? Eu tenho todo um histórico de coisas que eu já vivi, local onde eu vivi, situações traumáticas ou alegres, aspectos culturais que me fazem enxergar as coisas de uma determinada maneira. Outra pessoa de outra cultura vai enxergar a mesma coisa de uma outra maneira. O que é a verdade?
A verdade é a minha verdade? Aí é o que a gente chama de ego. O ego é o que faz a gente achar que a nossa verdade é a verdade absoluta e que não existem outras verdades possíveis além da nossa. Inclusive a igreja incentiva a gente também a gente achar que a gente é o centro do universo, né? E que nós somos os únicos seres vivos de um universo de trilhões de galáxias. Eu acho isso tão obsoleto, eu acho isso de uma extrema ignorância. Trilhões de galáxias, a gente se achar os únicos seres vivos é uma coisa quase que irracional. A gente é motivado a achar que nós somos o centro do mundo e isso faz com que a gente se ache no direito de utilizar a natureza, de matar animais para o nosso bel prazer. Então, isso são coisas que a gente começa a ter que repensar na nossa cabeça, né? Nós somos os donos da natureza ou nós somos parte da natureza somente? O processo de fotossíntese, por exemplo, os cientistas até hoje estão tentando replicar esse processo em laboratório. A natureza, ela caminha para o simples. A natureza, quanto mais sofisticado dentro da natureza, mais simples os processos para se atingir o mesmo resultado. A natureza ela vai trabalhando incansavelmente para a economia de energia. Ela está sempre querendo fazer a mesma tarefa, gastando menos energia. E aí a gente entra num campo que eu acho muito interessante, que é a diferença do natural para o artificial. Se a gente for parar para pensar, a forma como a gente se coloca fora da natureza, criando coisas artificiais para que a gente possa consumir e para que a gente possa se relacionar, isso só nos distancia da natureza. O indígena, eu já tive 2 vezes na floresta amazônica, o indígena ele tem uma relação com a natureza que a gente tem que aprender com eles. Eles têm uma relação com a natureza onde eles aprendem com a natureza através da observação. Eles nascem já observando a natureza. Então eles começam a perceber os fenômenos da natureza. E isso faz com que eles se insiram na natureza. Para eles, a divindade, a natureza faz parte da divindade. O rio, para eles, faz parte de Deus. E como eles também fazem parte de Deus, eles são o rio, eles são os animais, eles se enxergam como os animais também. A nossa sociedade sofre, a depressão nada mais é do que um distanciamento da nossa essência, que é se enxergar como parte da natureza. A gente recebe muita gente aqui no nosso trabalho em Itatiaia e eu percebo muito que as pessoas, quanto mais elas se colocam distantes de si mesmas e da natureza, mais elas estão depressivas, frustradas, tristes e não sabem por quê. Nossa sociedade, ela é canibal. Ela quer tirar de nós o máximo de recursos, quer que a gente seja produtivo, para que a gente gere cada vez mais dinheiro e mais dinheiro para esse formato capitalista que já não está mais conseguindo se sustentar dentro do planeta. Quanto mais a gente produz e quanto mais a gente acumula coisas como computadores, tablets, celulares e apartamentos e carros, mais a gente se sente de isopor, mais a gente se sente desconectado. Então isso é um paradigma que é interessante, é um contraponto que a gente está vivendo hoje no nosso momento. Há 5 anos que eu venho pesquisando incansavelmente a respeito da ayahuasca. Minha vida mudou completamente, eu reencaminhei a minha vida. Hoje em dia eu não trabalho mais no mercado publicitário, reencaminhei minha vida para documentários a respeito da medicina, de outras medicinas da floresta amazônica também e de outras civilizações, para tentar entender o porquê que todas as civilizações, ou praticamente todas as civilizações, eu busco entender muito a relação dessas substâncias chamadas psicotrópicas ou psicoativas ou psicodélicas, porque ativam novos campos energéticos que a gente não tinha consciência deles, eles já existiam, mas a gente não tinha consciência deles. Como é que se deu essa união dessas substâncias com civilizações e também com religiões muito antigas, como o hinduísmo? Tem estudos até que o próprio islamismo e na Grécia Antiga também, e os astecas, os maias, os indígenas, todos eles, de alguma maneira, tinham alguma substância
como o peiote, o soma é muito estudado, é um grande mistério, até hoje não se sabe como é que isso se dava, mas o fato é que o soma, um sacramento que era fechado somente para os sacerdotes do hinduísmo, e o soma foi muito importante, inclusive, para o hinduísmo florescer. Tem várias substâncias que são utilizadas dentro da religião africana. Tem o iboga, que é uma outra planta também muito utilizada em cerimônias espirituais. Então, como é que se dá esse fenômeno que é uma planta, que é a natureza ensinando o homem? Nós temos muitas culturas que se utilizam de plantas para conhecer melhor a natureza. Os próprios pajés da Amazônia, eles dizem que eles tomam a ayahuasca para abrir o canal de comunicação deles com as outras plantas. Então eles tomam a ayahuasca desde criança para que eles possam se comunicar com as outras plantas, inclusive, né? Então as outras plantas, em determinado momento, por um processo telepático, alguma coisa, começa a falar para eles o que é que elas curam. Os pajés começam a receber informações das plantas e começam, a partir disso, conhecer as medicinas, o que cada planta cura. Então é bem interessante prestar atenção nesse aspecto, onde a natureza, através das plantas, estão ensinando o homem a ser natureza. Eu fui para Praga, para o Fórum Mundial de Ciência e Psicodélicos, para poder entender melhor os aspectos científicos, as pesquisas que já estão muito avançadas a respeito da ayahuasca no mundo. Lá eu tive acesso aos principais cientistas do planeta que estão estudando a ayahuasca, não só a ayahuasca, como outras plantas de poder. Lá dentro desse fórum, eles foram expor os seus resultados. Dentro da minha cabeça ocidental, né, a gente dá valor aos aspectos científicos. Então, eu iniciei a minha jornada indo para a Europa para poder descobrir um pouco mais sobre o que a ciência fala da ayahuasca. Depois de conversar com todos os cientistas que eu conversei e descobrir os aspectos químicos da ayahuasca, eu comecei a me interessar sobre as linhas religiosas que trabalham com a ayahuasca. É muito interessante dizer que a ayahuasca ela é muito agregadora. A ayahuasca ela tem essa capacidade de unificar tudo. Os indígenas falam que é a jiboia sagrada. Dentro da tradição dos runicuins, foi a jiboia que trouxe a ayahuasca para eles. Então a jiboia ela caminha silenciosa na mata, ela caminha sem fazer barulho. Eu sempre digo que a ayahuasca é uma revolução silenciosa por isso. Ela vai em silêncio, conectando as pessoas, conectando filosofias, conectando ideias, conectando também religiões. Uma coisa bacana de se falar é que, no meu caso, depois que eu tomei o sacramento, eu comecei a enxergar as religiões de uma maneira diferente também, né? Desde criança, a gente é ensinado a ter uma relação com a religião de forma muito dogmática, e nós somos incentivados a acreditar que Deus está lá longe, está muito longe de nós estamos aqui, né? Somos pecadores, somos sofredores, e para a gente chegar até Deus a gente precisa de um intermediário, seja um pastor, seja um padre, seja um pai de santo, seja um xamã. Só que em determinado momento eu comecei a perceber que a ayahuasca é um trabalho muito íntimo, você direto com a divindade, né? Que está dentro de você mesmo. Então você começa a perceber que você faz parte da divindade também. E não tem intermediário, o contato é direto. Tem amigos meus, inclusive, que têm relatos também, que são ateus, que nunca acreditaram em Deus, mas eles, quando tomam a ayahuasca, eles se sentem conectados com tudo e com todos e com a própria natureza. É bem interessante como a ayahuasca ela opera dentro de nós. Chega um momento onde a gente vai abrindo o nosso campo de visão sobre as coisas, né? Que a gente começa a perceber, no meu caso foi assim, né? Eu comecei a perceber que as religiões elas são muito importantes para poder alinhar o ser humano com virtudes, né? com características positivas que propiciam uma melhor convivência em grupo e também individual.
mas elas são muito manifestações culturais. Eu vejo as religiões como manifestações culturais que aconteceram em diferentes locais, de acordo com diferentes maneiras de pensar, mas que no final das contas falam de uma coisa só, de uma energia só, que é o amor, que é a compaixão, que é a tolerância, que é a união. Se a gente perceber, qualquer pessoa ou qualquer filosofia que prega o distanciamento, a fronteira, o preconceito e a discriminação, tem alguma coisa errada aí, né? Porque os grandes avatares que vieram aqui na Terra, nenhum deles falou de discriminação, preconceito, fronteira ou distanciamento. Todos eles falaram de agregação, todos eles falaram de união, todos eles falaram de integração. E a Ayahuasca, ela fala de integração. Então eu percebo muito a Ayahuasca unificando religiões, unificando maneiras de pensar que a princípio eram desconexas, que não conseguiam se encaixar. Nós temos rituais aqui no nosso trabalho onde tem judeus, onde tem hindus, onde tem cristãos, ubandistas, todos em volta da fogueira, celebrando a natureza, celebrando a Deus, cantando e dançando, felizes, em união. Então a gente tem que repensar algumas coisas a respeito da nossa sociedade hoje, né? O índio fala que a nossa sociedade está doente. E os próprios indígenas se predispõem a sair das suas florestas para poder ir em centros urbanos hoje, para levar a Ayahuasca, para ajudar o branco, que foi quem dizimou a sua cultura, a se curar. Então eu acho que a gente tem muito que aprender com eles. Eu respeito muito as civilizações tradicionais, que é uma resistência da natureza. Eles são representantes da natureza tentando abrir os nossos olhos para que a gente se harmonize com ela novamente. Aí eu acho que ela tem uma propriedade interessante que quem toma ayahuasca acaba descobrindo, né? É impossível colocar um trabalho, uma experiência com a ayahuasca em palavras, porque eu brinco que sempre que eu falo sobre a ayahuasca é só uma maneira para deixar a pessoa à vontade e ter coragem de participar dessa experiência, porque depois que passa por essa experiência a situação é muito diferente, é muito maior, tudo que a gente fala vira pueril. Dentro de uma cerimônia muitas coisas acontecem, a gente sente o nosso nível vibracional, a nossa energia se expandir, como se a nossa aura se expandisse. A gente começa a perceber melhor a natureza, a gente começa a ouvir melhor, a gente começa a enxergar melhor, nosso olfato fica muito mais sensibilizado. E a gente abre campos de percepção. Nessa abertura de campos de percepção, a gente frequentemente tem mirações, que são visões espirituais muito bonitas, onde a gente enxerga novas dimensões ou a gente enxerga o campo energético das plantas, o campo energético das pessoas, cores, a gente enxerga muitos símbolos geométricos, mandalas, que são informações que estão muitas vezes dentro da nossa mente e também, às vezes, a gente consegue enxergar coisas fora de nós, como o campo magnético das coisas. Aí eu acho que ela trabalha muito como o que a gente chama de sonho lúcido, né? Então é uma forma onde a gente parece que está sonhando, mas a gente sabe que ali é muito verdadeira aquela situação, aquela experiência que a gente está participando ali. Assim como os sonhos se comunicam através de símbolos, né, de simbolismos, né? A ayahuasca também muitas vezes se comunica através de símbolos. Então só a pessoa mesmo que pode interpretar o que está recebendo ali naquele momento. Como a gente recebe coisas através de símbolos, a gente vê uma coisa, mas não necessariamente é aquela coisa. A gente depois começa a perceber que na realidade é o que aquela coisa representa, aquilo é um símbolo para alguma coisa que vai acontecer ou que está acontecendo com você. A interpretação vai ter a ver com a sua bagagem cultural e com tudo que você viveu antes de chegar na ayahuasca. Aqui no nosso trabalho a gente recebe gente de todas as religiões, de todas as nacionalidades,
E é muito interessante porque foi muito rico para o meu estudo poder estar à frente de um trabalho junto com a minha mãe, onde eu posso perceber coisas muito próximas a mim. Todos os fenômenos e todos os processos que as pessoas passam, a gente tenta acompanhar muito de perto ali, porque aquilo é um processo de cura para aquela pessoa, mas também é um material muito rico para esse estudo que eu venho fazendo a respeito da ayahuasca. Depois da cerimônia, no dia seguinte da cerimônia, a gente frequentemente tem um ritual de partilha, que é onde as pessoas podem dividir um pouco dos seus processos que elas vivenciaram nos rituais. Então é um momento tão importante quanto o momento, às vezes até mais importante até do que o momento da cerimônia em si, porque na cerimônia a gente tem acesso a bagagens emocionais que a gente vem carregando há muito tempo, que às vezes deixa emoções muito à flor da pele. Então nesse momento onde a gente externaliza o que a gente vivenciou e também a gente ouve outras pessoas falando sobre as suas experiências, é que a gente começa a perceber que a gente não tá maluco. Opa, peraí, tem outras pessoas também vivenciando as coisas que eu estou vivenciando. Então isso é interessante, deixa eu ouvir um pouquinho mais aqui. Então isso deixa todo mundo mais calmo. Quando você externaliza em palavras o que você vivenciou, você está trazendo, né, para a matéria, você está trazendo para o seu corpo físico o que você tratou, o que você curou nos seus corpos emocionais e espirituais. Então você está alinhando ali, trazendo para a terra as coisas que você vivenciou lá naquele momento da cerimônia. É interessante porque a ayahuasca me mostrou, nas primeiras vezes que eu tomei ayahuasca, que eu viria a ter um trabalho também relacionado à ayahuasca, não só profissional, mas também espiritual. E de início eu achei aquilo um absurdo, né? Porque eu só ficava deitado chorando. E depois de um ano isso veio a acontecer. Situações que foram acontecendo, uma após a outra. Quando eu vi, eu estava iniciando um trabalho em conjunto com a minha mãe no nosso sítio, na região serrana do Rio de Janeiro, com a ayahuasca. Muito inseguro, aquela coisa, um trabalho muito pequeno, só com amigos, e esse trabalho foi crescendo desde 2014 que a gente iniciou esse trabalho, e até hoje a gente tem esse trabalho que cresceu, e a gente recebe pessoas de todas as religiões, de várias nacionalidades aqui, para poder ter esse primeiro contato e também poder desenvolver um trabalho em conjunto com a ayahuasca. A ayahuasca é um sacramento sagrado, milenar, ancestral da linhagem dos indígenas no Brasil. A ayahuasca ela tem um papel preponderante na sociedade indígena. Interessante falar também que eu fui 2 vezes para a Amazônia no ano passado, e lá eu comecei a perceber o papel da ayahuasca, não só individual, mas também um papel social da ayahuasca. Na tribo que eu fui lá conhecer, eles há 7 anos atrás, eles eram uma tribo completamente diferente. O cacique deles era pastor da igreja evangélica e ele não queria saber da cultura indígena do povo dele. A realidade era que a tribo ela tinha muito alcoolismo, ela tinha muita depressão, tinha muito assassinato, violência, bailes e confusão dentro da tribo. Aí o pajé e cacique de uma outra tribo que fica na fronteira do Peru, ele foi até o cacique e o convidou para uma cerimônia. Nessa cerimônia ele serviu a ayahuasca para o cacique e se abriu tudo. Se abriu para ele, ele recebeu uma luz, se conscientizou de uma série de coisas relacionadas à importância de se manter a cultura da tribo deles. Então eles começaram um trabalho de resgate cultural. As gerações que já não se falava mais a língua indígena nativa deles, a relação que eles tinham com as medicinas da floresta não existiam mais porque eles foram parando de fazer. Os indígenas tinham vergonha de se apresentarem como indígenas. Eles tinham vergonha de falar sua própria língua, eles queriam tênis de marca, eles queriam ir para a faculdade, para a cidade. Em 7 anos, eles fizeram um trabalho de resgate que é um exemplo.
Hoje você vai na tribo, tá tudo limpo, tá tudo organizado, eles já têm a terra deles demarcadas. Eles têm um trabalho que quando eu cheguei lá, eu vi, fiquei muito admirado, muito impressionado com o respeito que eles têm com a medicina hoje. Eles estão resgatando a sua língua, já estão cantando na sua língua nativa. E hoje os indígenas, eles têm orgulho de ser indígenas. Nos eventos que eu fui lá, tinham japoneses, tinham indianos, tinham holandeses, tinham franceses, tinham cientistas de outros países que foram lá para aprender com os indígenas. Os indígenas, eles são cientistas da natureza. Através da observação, eles aprendem o processo da natureza. Eles não precisam da lógica e do raciocínio para se sentirem parte da natureza e para compreenderem os processos da natureza ao redor deles. Eles simplesmente sabem. Eu percebi isso porque eu ficava falando dos meus projetos e das teorias e etc. E eu percebia que eles estavam distraídos, olhando para o lado. E eu até, em primeiro momento, achei que... será que eu não estou tão bem-vindo aqui? Mas aí, na medida que o evento foi passando, eu comecei a perceber que eles de longe estavam me observando. Eles estavam me olhando. Então, eu compreendi, não importa o que você fala que faz, né? Importa quem você é, importa o que você faz, importa de que forma você está se chegando no grupo, como é que você está colaborando. Eles são observadores, eles não são analíticos. A gente vive numa sociedade muito voltada para o patriarcado, né? Se a gente perceber de muito tempo para cá, o feminino e os aspectos femininos, como intuição, sensibilidade, eles foram muito amassados, foram muito discriminados e ao mesmo tempo, em contrapartida, os aspectos masculinos foram muito incentivados, da competição, da conquista, então a própria ciência. A gente está passando por um momento no planeta onde tudo isso está tendo que ser revisto. A gente está numa sociedade onde estamos exageradamente competitivos, exageradamente agressivos, exageradamente donos da verdade. Falta compaixão, falta amor, falta relacionamentos verdadeiros entre pessoas. A gente vê muito relacionamentos por interesses. A própria vida está nos convidando a unificar, a unir, a integrar, porque todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. São características. Da mesma maneira que o homem ele pode ser competitivo, ele também pode ser afetivo. E da mesma maneira que a mulher é afetiva, ela também pode realizar coisas. A gente está vendo hoje a mulher chegando e podendo interagir dentro da sociedade de uma maneira muito integrada com o homem, né? E tudo isso acontece dentro de nós. É uma coisa que a gente é ensinado desde criança, sutilmente, a se distanciar do gênero oposto ou enxergar o gênero oposto de uma maneira padronizada que não facilite a harmonização. Desde criança, os homens, por exemplo, são ensinados a enxergar a mulher como um objeto, como um objeto voltado para o prazer. E as mulheres, em contrapartida, também são ensinadas que o homem é diferente dela e que existe um distanciamento muito grande entre homem e mulher. Isso é somente uma manifestação externa de algo que acontece dentro de cada um de nós. Nós todos temos um polo negativo e um polo positivo dentro de nós e isso são as nossas características. A ayahuasca, ela é a combinação perfeita do feminino e do masculino. Então é a folha chacrona que representa o feminino, que representa a intuição, que representa as visões espirituais, que representa a sensibilidade e o amor, que se combina em profusão numa água fervente com o cipó, que representa a força, que representa a evolução, que representa a realização espiritual e também na matéria. Então, a ayahuasca ela é tida como uma medicina
completa, porque ela traz justamente a unificação, a integração do masculino e feminino. E isso é muito importante para nós nesse mundo que a gente vive, que está muito cambado para a energia masculina em detrimento da energia feminina. Então a gente vê hoje muito a sensibilidade, a intuição sendo massacrada, sendo abafada pela necessidade de competição, pelo aspecto lógico das coisas, da ciência em detrimento à intuição. Então, é uma coisa que a gente precisa enxergar com carinho isso, que a gente precisa perceber que todos nós precisamos ter harmonizados essas duas energias dentro da gente. Aqui no nosso trabalho, a gente tem uma coisa muito interessante que, pela força da situação, acabou ficando como coordenadores do trabalho aqui à frente do trabalho, eu e minha mãe, né? Então é interessante porque as pessoas me falam muito que é muito bonito ver a família harmonizada, mãe e filho à frente de um trabalho, né? E é interessante também porque a gente tem muitos casos aqui de famílias que foram realmente curadas dentro do ambiente da ayahuasca. Temos filhos que acabam trazendo seus pais que tinham relações problemáticas e aqui dentro as coisas são todas harmonizadas e viram todos amigos e todos irmãos. E o conceito de família também muda, porque a gente tem um conceito de família só aquelas pai, mãe e irmãos, e quando a gente vê dentro de uma comunidade aqui que começa a se harmonizar, a gente vê que o conceito de família se expande. Então, quando a gente vê e a gente está em grupo coletivo aqui, vivenciando alegria, trocando experiências, conhecimentos, a gente começa a ter um amor pelas pessoas que vira realmente a nossa família aqui. Dentro do aspecto planetário, né, eu tenho enxergado muito um processo de reconexão com a natureza. Tenho visto muita gente saindo das cidades grandes, saindo do estresse, da preocupação, do caos que é a cidade grande, para procurar locais fora da cidade onde eles possam ter maior contato com a natureza. Então, a procura sobre as ecovilas, né? A procura sobre comunidades alternativas tem aumentado muito. Eu vejo isso em aspectos exponenciais. Dentro disso, eu percebo também grupos no entorno da ayahuasca se formando em locais mais conectados com a natureza e também conectados com outras formas de ligação com a natureza. Eu vejo muito a ayahuasca como uma ponte. Ela promove, ela te dá os recursos necessários e a clareza necessária para você compreender que você precisa se conectar com a natureza. Mas a conexão com a natureza, ela é de responsabilidade nossa. A ayahuasca não vai fazer milagres, ela vai abrir a sua consciência para que você, através do seu livre-arbítrio, através da sua vontade, possa dar o passo à frente e curar sua família, curar sua relação com os outros, curar também a sua relação com a natureza. Dentro disso, eu percebo que a ayahuasca também promove, no meu caso foi muito forte isso, né? Eu comecei a me interessar muito por uma alimentação diferenciada, por a bioconstrução, por exemplo, né? A gente vive dentro dessa coisa artificial de caixas de concreto, de metal, então tudo é quadrado, né? A gente sai do nosso apartamento quadrado para entrar num carro quadrado, entra no elevador quadrado, para ir para um escritório quadrado, abrir o seu computador quadrado, então tudo é muito quadrado e a Terra ela é redonda. Então a natureza, se você perceber, ela é arredondada, ela tem aspectos arredondados. Então, a fogueira, o símbolo da fogueira, o símbolo da roda em volta da fogueira, a gente está entrando em sintonia com a natureza, a gente está entrando em sintonia com as curvas, a gente está entrando em sintonia com o feminino, a gente está entrando em sintonia com a Mãe Terra. E dentro desse aspecto, a bioconstrução ela vem como uma maneira antiga, porém como uma maneira de evolução da construção que existe hoje. Então você poder construir com material da própria natureza, com as suas próprias mãos,
uma casa que é uma casa viva, porque ela está com organismos ali, é argila, é palha, é madeira, é bambu, são elementos vivos. Então isso é uma coisa, por exemplo, que além de nos dar um empoderamento muito grande, que a gente consegue sair do sistema, a gente consegue começar a perceber que a gente pode montar o nosso sistema, que ele não está de maneira nenhuma aprisionado dentro do sistema. Então a gente montando o nosso sistema, a gente começa a se sentir empoderado para ser sustentável, tanto em energia, como em alimento, como em habitação e como nos nossos relacionamentos também. E a felicidade, ela está no natural, a felicidade, ela está na harmonização dos processos. Então eu vejo muito esses processos dessas criações, dessas comunidades alternativas, principalmente em torno da ayahuasca, que é um interesse de cura coletivo e que eu vejo realmente funcionando como uma grande alternativa para a gente ser mais feliz. A ayahuasca, ela tem uma coisa também que é muito legal, porque ela... Nessa coisa de você voltar para a tua essência, de você se reconectar com a tua essência, eu tenho verificado muito, presenciado muito pessoas que não sabiam que tinham dons, talentos artísticos, começarem a aflorar esses talentos, né? Então eu vejo gente que nunca tinha cantado na vida, que começa a cantar lindamente e acaba virando cantores mesmo. Um amigo meu, por exemplo, ele começou a trabalhar com madeira e faz móveis lindamente, nunca tinha mexido com madeira antes. Então, eu acho que ela tem uma coisa de desfazer, ou pelo menos que você tome consciência das suas máscaras sociais e que você comece a se reconectar com quem você é em essência. E aí você abre o campo para a sua criatividade aflorar, para a sua criatividade poder ser vivenciada, seja em qual manifestação for, através de poesia, através de música, através de pintura, através de qualquer coisa. Uma coisa legal da gente perceber também é a relação entre o nosso ego e a nossa essência. Todos nós temos uma essência que é quem nós somos de verdade. E desde criança, a gente aprende a ser pessoas para poder conviver melhor com a sociedade. Então, quando a nossa família, por exemplo, fala não faz isso, a gente pensa, quem que eu tenho que ser para agradar os meus pais? E aí depois isso se repete na escola, depois isso se repete com os nossos amigos. E aí a gente vai criando máscaras sociais que são personas, são personalidades fabricadas, artificiais, para que a gente possa lidar com essas situações, agradando a todos. Mas aí chega um momento na nossa vida em que isso começa a causar certos conflitos internos. E a ayahuasca é uma forma muito, mas muito poderosa da gente tomar consciência, ter clareza de quem são essas personalidades que essas ferramentas que a gente criou e quem nós somos em essência. E quando nós começamos a nos alinhar com a nossa essência, a gente vai perdendo a necessidade de estar certo. A gente vai perdendo a necessidade de ser maior do que o outro. Quem quer ser alguma coisa é o ego. O espírito quer viver. A essência quer vivenciar. Ela só quer vivenciar as coisas. Eu venho percebendo que as coisas que a gente fala, a gente muitas vezes está falando para nós mesmos. Tem uma história muito interessante de um amigo meu que foi na tribo e ele me falou essa história e eu falei, cara, você resumiu quem são os indígenas. Ele estava sentado olhando uma paisagem, veio um indígena que ele não conhecia e sentou do lado dele e não falou uma palavra. Aquilo causou um desconforto nele muito grande. Ele ficou pensando, ué, ele não vai falar nada não? Pô, preciso falar alguma coisa. E ele começou a ficar muito desconfortável porque aquele silêncio para ele estava sendo muito irritante para ele, né? E aí o indígena levantou e saiu sem falar uma palavra. E ele naquela peia lá, né, tentando, caraca. E aí ele teve aquela luz, ele falou, nossa,
Eu perdi um momento aqui de contemplação da natureza, de integração com a natureza, com o indígena do meu lado, por causa da minha necessidade de falar. E aí, ele me falando isso, eu falei, olha só como é que os indígenas são. Eles te ensinaram sem falar uma palavra. Então é interessante a gente ver que essa nossa necessidade de falar é somente uma necessidade do nosso ego. As pessoas que falam sem parar, geralmente são as pessoas que menos dizem algo. Então, a gente começar a tomar propriedade da nossa energia faz com que a gente comece a tomar propriedade, inclusive, das palavras que a gente emite, né? O que a gente fala com alinhamento, a gente fala com todas as nossas células em harmonia falando aquilo. Quando a gente conseguir falar de forma íntegra, completamente íntegra, a gente vai estar realmente falando coisas com o nosso coração e não só repetindo o que a gente ouve. Que isso também é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas falando como se fosse uma grande verdade, coisas que eles só ouviram alguém falar e estão repetindo. E isso a gente pode trazer também coisas relacionadas a religiões, coisas relacionadas a muitas coisas que pessoas batem na mesa ali falando que aquilo é uma grande verdade, mas na realidade elas nem vivenciaram aquilo, elas só estão repetindo coisas que ouviram, às vezes na semana passada. A ayahuasca ela é cercada de polêmicas, né? A gente vem passando um processo de transição, que é um processo realmente delicado, que é o processo onde essa medicina ancestral milenar dos indígenas está chegando nas cidades grandes. Ela sempre funcionou muito bem dentro do ambiente da floresta, dentro do ambiente indígena, mas quando vem para a cidade, a gente realmente tem aqui na cidade muitas coisas que atrapalham o desenvolvimento da ayahuasca dentro da sociedade. Isso porque nós somos preconceituosos, isso porque nós somos doentes na nossa relação com a natureza. A ayahuasca é legal para utilização em rituais, em trabalhos ritualísticos, porém não é legalizada para o uso recreativo. É uma planta muito sagrada, é um processo muito forte, onde a gente tem uma ligação com aspectos muito profundos nossos. Então não é uma coisa para se fazer de qualquer maneira, precisa ter uma supervisão. Tem alguns medicamentos que não são indicados, como remédios de tarja preta e alguns outros medicamentos em conjunto com a ayahuasca. Então é bom que se informe antes de participar de uma cerimônia. Procure saber a respeito da ayahuasca, procure saber quais são os aspectos, como é o tipo de trabalho, quais são as linhas religiosas, como é o trabalho com os indígenas, o processo emocional de cura que você vai passar, porque isso é importante para que você não chegue de forma leviana para fazer esse trabalho, que ele realmente é muito profundo. Todas as casas, elas têm, ou deveriam ter, ou estão em processo de formatação para ter, uma ficha, que é uma ficha de anamnese, que é onde a pessoa coloca todas as suas questões sociais, físicas e de saúde, para que possa ser avaliado, justamente para que se possa impedir qualquer contratempo que aconteça quando a medicina ela é utilizada de forma errada. Um dos maiores desafios da ayahuasca é a legalização em outros países. Tem muita gente trabalhando nesse aspecto. Ela já é legalizada em alguns estados dos Estados Unidos, em alguns outros países, mas é um trabalho muito grande para poder levar conscientização para os governos dos países que a ayahuasca é uma medicina natural e já é utilizada com segurança há muito tempo pelos indígenas. Então a questão não é a proibição da ayahuasca, mas sim encontrar um ambiente correto onde a ayahuasca pode ser utilizada. Na ciência se fala muito de set and setting,
que é o ambiente onde acontece o trabalho e os instrumentos, a tecnologia utilizada para que aquele trabalho seja feito de forma segura. Então é um trabalho que está sendo feito de formiguinha para que os países comecem a entender os benefícios que a ayahuasca traz, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Os indígenas, eles têm uma relação com a ancestralidade que eu fiquei bastante feliz de ver, porque a gente aqui das cidades grandes, né, se a gente perceber, a gente é incentivado, a gente é convidado a não dar importância à nossa linhagem genética, a nossa linhagem familiar. E a força de qualquer povo está na sua ancestralidade. Se a gente vê qualquer guerra que acontecia, quem ganhava a guerra, qual era a primeira coisa que eles faziam? Eles eliminavam tudo referente à história e à ancestralidade daquele povo, porque eles sabiam que aquilo ali é o que dava força para aquele povo se levantar. Nós somos a ponta, nós somos a última versão de uma linha que vem de ancestrais desde muito tempo lá atrás. Então nós aqui, a gente está não só curando a nós mesmos, mas a gente também está curando toda a nossa ancestralidade que vem com a gente dentro do nosso DNA. Essas informações todas estão dentro da nossa genética. E os indígenas, eu fiquei muito impressionado porque cada conhecimento deles tem nome. Se eles falam que eles aprenderam um determinado ritual ou aprendeu que uma planta cura determinada doença, eles sabem e eles falam quem foi o tataravô que passou essa informação para eles. Então toda a informação que os mais novos falam, eles falam e comentam, olha, essa informação foi o meu bisavô, fulano de tal, e dá o nome do bisavô que me passou. Então isso traz uma propriedade nas coisas que eles falam que é muito bonito, né? Porque eles não estão falando deles mesmos, eles estão falando de um conhecimento que já vem e que eles são um representante desse conhecimento. Uma outra coisa muito bacana dentro das aldeias é como eles se organizam, né? O filho de um lá é filho da aldeia. Então eles ficam todos soltos, as crianças ficam soltas na aldeia e é impressionante, você não ouve criança chorando, criança fazendo birra. Elas estão sempre brincando ou estão ajudando as suas mães em determinada atividade. E o filho de um é o filho da tribo inteira, todo mundo cuida, todo mundo é responsável pelo crescimento daquelas crianças que vão ser os próximos adultos daquela tribo.